A paz do Senhor, meus amados irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha esta terça abençoada que o Senhor nosso Deus nos concedeu, da oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos. E eu já agradeço a você mais uma vez por permitir eu estar aonde você está, aí na sua casa, no seu local de trabalho, aonde você estiver, ao alcance da minha voz, desse humilde servo. Eu te agradeço. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe abençoe. Como sempre eu peço aquela ajuda, compartilha, comente, coloque o seu nome nos pedidos de orações, se inscreva se não é inscrito no canal. É uma alegria poder, através desse projeto, orar com você, orar por você, leituras da Bíblia Sagrada, como também, como vocês já sabem, a Escola Bíblica Dominical. Também estamos trabalhando com o ensino da Escola Bíblica Dominical. É um auxílio, uma ferramenta que ajuda o professor, complementa a busca, o estudo do professor, para que ele possa, em sua classe na Escola Bíblica Dominical, poder ali oferecer ao seu aluno o melhor e uma compreensão melhor com relação à palavra de Deus. Tudo bem? Nessa terça-feira eu quero, nesse momento, estar orando por você. Quero orar por sua vida. Quero orar junto com você. Nesse momento, se você puder, de fazer o que está fazendo e poder orar comigo, vai ser muito bom. Antes, palavra do Senhor. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 14 em diante, diz assim: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaía, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: Ouve todo, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temas, nem vos amedronteis, em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pelos penhascos de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar nessa batalha. Posicionai-vos, pondo-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecido. Amanhã saia ao encontro deles, porque o Senhor será convosco. Glória a Deus, que palavra maravilhosa! Elevo para a sua alma, na manhã já quase tarde desse dia. Não se preocupe, é o que diz a palavra. Aqueles que andam no caminho do Senhor, que temem ao Senhor, a palavra de Deus é clara, Deus entra na peleja. Josafá, rei de Judá, servo do Senhor, serviu o Senhor como seu pai Asa serviu. Não só deu continuidade em todo o processo de edificação que o seu pai iniciara, mas fizera mais obras ainda. Josafá cresceu em uma família abençoada. Quão bom, que maravilha quando nós observamos e vemos o crescimento, o desenvolvimento de uma pessoa e olhamos para a sua casa, para a sua família, e nós vemos ali base, estrutura. Josafá cresceu nesse ambiente. Embora filho de peixe, peixinho não é. E você entende esse jargão? Você entende esse jargão? A diferença vai estar no coração e o desejo de servir ao Senhor. Quantos filhos nasceram em lares em que seus pais não serviam ou não servem a Deus, mas tiveram um encontro com o Senhor e são fiéis ao Senhor? E é isso que faz a diferença. Deus dá uma palavra ao coração aflito de Josafá.
estava preocupado por consequência da união, do conluio entre alguns reis com o objetivo de invadir Jerusalém. E então ele vai buscar ao Senhor, coloca o povo a buscar ao Senhor, as crianças a se consagrarem ao Senhor, e Deus dá uma palavra dizendo que estaria no meio de Jerusalém, e que Jerusalém não precisaria nem tampouco se esforçar para pelejar, o Senhor daria a vitória. Nesta manhã eu quero, pelo poder da palavra, dizer que se você tem colocado o seu coração nas mãos do Senhor, os momentos difíceis da sua vida você tem se lembrado de falar com Deus, de entregar os seus caminhos ao Senhor. Não duvide, mas creia. Embora não é conforme o que nós queremos, mas conforme o que Ele quer e da maneira que Ele quer, mas Ele tem preparado um livramento para você. Ele tem preparado uma vitória para você. E talvez você não precisará nem se esforçar. Mediante a sua fé, o depósito de esperança, de confiança que você tem dedicado ao Senhor, quando você se der por percebido, Deus já te deu a vitória. Creia nesta palavra. Deus tem uma bênção para você. Jesus tem uma vitória para a sua vida. Vamos orar? Você já orou hoje? Aproveite essa oportunidade e ore comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua santa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a adoração para todos sempre. Pai querido, Deus eterno, diante da tua presença, em nome de seu Filho amado Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. Tenha misericórdia, Senhor, da vida dos seus filhos que estão nesse momento participando desse momento especial de oração. Ó Deus querido, perdoa os pecados deles, as limitações. Nós somos falhos, Senhor. Nós somos limitados, mas temos a consciência de que o Senhor é a nossa vitória, de que o Senhor é a nossa alegria. O Senhor nos dá rumo, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos ensina, o Senhor nos orienta, o Senhor nos guarda. Por isso, Senhor, confiamos na Tua palavra, confiamos em Ti, Senhor. Nesta manhã, já iniciando a tarde, eu quero colocar diante de Ti os meus desejos, meus projetos, meus sonhos, as minhas realizações, para que, segundo a Sua vontade, Senhor, para a glória do Teu nome, suceda assim, Senhor, de forma especial, aquilo que meu coração necessita. O Senhor sabe o que é melhor para a minha vida, o Senhor sabe o que é melhor para a minha família. Por isso, Senhor, que nós nos dobramos os nossos joelhos diante da Sua presença nessa hora. Nos humilhamos diante da Sua presença nessa hora. Senhor, estou distante de tantos, não conheço pessoalmente a muitos, mas o Senhor conhece a todos. O Senhor conhece o oculto e o secreto dos nossos corações. E porque eu creio no Teu nome, Jesus, e porque eu creio na Tua palavra, e porque eu creio que a oração é a chave da vitória, nesta hora agora, Senhor, eu peço por esta vida mais uma vez. Abençoe esse coração, abençoa a saúde deste homem, a saúde desta mulher. Pai querido, entra com providência nas necessidades financeiras, nas necessidades, Senhor, sentimentais dessa família, desse casal, dessa esposa, desse filho. Ó Pai querido, dê vitória, Senhor, a esses ouvintes. Deus querido, se algum desses ouvintes estão lá nos hospitais, Pai querido, entra com providência. Pai amado, usa o médico lá no momento da cirurgia. Senhor, essa vida que está, Senhor, desiludida na UTI, na CTI. Ó Deus, Tu és poderoso para enviar alguém, um servo Seu, ali com uma palavra. O Senhor é poderoso para usar o médico e abençoar essa vida e restabelecer a saúde dela. Ó Deus, nos dá fé, nos dá esperança para podermos crer, Senhor,
que tudo que vem sobre nós é permissão sua, é segundo a sua vontade, acalenta o nosso coração, refrigera a nossa alma, alimenta, Senhor, a cada dia a nossa esperança, para que não haja dúvida, de maneira que nós não percamos o rumo, o propósito, sabendo que o Senhor está no controle, que o Senhor está com o nau da embarcação, que o Senhor está no controle, que o Senhor está dirigindo esta embarcação da nossa vida. Nos guarda, papai. Eu oro, Senhor, pela mãe que está pedindo pelo seu filho aprisionado pelas drogas, alguns que estão encarcerados, esta menina, Senhor, que se enveredou pelo caminho da prostituição. Senhor, oro o alcoolismo nesta família. Quantas lágrimas, quantos pedidos, Senhor, de libertação, para libertar esse homem do alcoolismo. Esta família, Senhor, é uma bênção. Pai querido, abençoa essa família. Repreenda todo o trabalho contrário, toda obra do inimigo, toda obra, Senhor, de feitiçaria, de macumbaria, contrária, Senhor, a essas vidas, a este casamento. É mentira, Senhor, do inimigo, que ele ajunta, que ele faz o bem. Senhor, a tua palavra, ela é a verdade, e nós cremos na tua palavra. O Senhor sim é amor, o Senhor sim restaura, o Senhor sim restabelece, o Senhor sim levanta o que está caído. Ó Deus, também nesse momento difícil, esses dias de chuva, de frio, eu quero interceder, Senhor, pela vida daqueles moradores de rua que se encontram embaixo das marquises, das pontes. Deus, quantos destes, Senhor, têm família, têm profissões, mas por algum motivo estão ali aprisionados, acorrentados nessa vida. Pai querido, tenha misericórdia, que a sua palavra, que a sua graça alcance esses corações e eles venham ter uma mudança de vida, Senhor. Pai querido, amado, para a glória do teu nome, Senhor, eu te louvo pela tua palavra nesta manhã, que o Senhor transmitiu ao coração dos seus filhos. Nos ajuda, Senhor, a te servir melhor. Nos ajuda, Senhor, nesta caminhada. Pai querido, ajuda a sua igreja, o seu povo, este obreiro, este pastor, Senhor. Pai querido, que tem enfrentado momentos difíceis no pastoreio, sustenta ele, dê sabedoria na tua palavra. Este missionário que se encontra no campo de missões, onde tem sofrido perseguições, Pai querido, sustenta a fé dele, sustenta a fé, Senhor, desta mulher, deste homem que serve ao Senhor, que trabalha na sua obra, que se dedica na sua obra. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nessa hora eu coloco os meus familiares aos seus cuidados, a cada um. O Senhor conhece a necessidade de cada um, a necessidade de libertação, a necessidade de uma bênção financeira, de uma bênção, Senhor, na saúde. Ó meu Deus, o Senhor conhece a vida profissional de cada um deles, o Senhor conhece a vida espiritual de cada um deles. Essas famílias, meu Senhor, repreenda a intenção do inimigo com o objetivo de separar, de dividir, de trazer contenda a esta casa, a esta família. Pai, eu te louvo nesta hora, Pai amado, que a sua palavra, que a fé ao seu nome possa estar transbordante no coração desta mulher, que agora nesse momento olha, Senhor, e não se encontra nada na sua casa, não encontra nada na mesa para dar de alimento para o seu filho, esse homem que está em desespero porque se encontra desempregado. Oh meu Deus, dá direção, que ele venha entender que o Senhor tem bênçãos para a vida dele, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Eu oro nesta hora, Senhor, esses poucos minutos de oração, mas sabedores somos que o Senhor, por seu amor, sua misericórdia e sua graça, tem nos alcançado. E, Pai querido, não tem feito, Deus querido, acepção de pessoas, mas tão somente se nos prostrarmos diante de Ti, com fé e esperança, o Senhor é poderoso para nos abençoar. Eu oro por cada um deles nesta hora, Jesus, e peço ao Senhor, glorifica o seu nome na vida desses ouvintes, glorifica o seu nome na vida deles, Pai. Em teu nome, Jesus, eu oro porque creio, e porque creio te agradeço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Leve no seu coração esta certeza: o Senhor é contigo. Ele é a tua fortaleza. Não deixe de ler a Bíblia,
Não deixe de orar, orai sem cessar. A oração é a chave da vitória. Ore em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Converse com Ele. Ele é o seu amigo fiel, o seu maior amigo. Que Deus lhe abençoe. Continue conosco. Continue compartilhando, comentando. E mais para frente estaremos novamente orando por você e com você. Fique na paz. Que Deus lhe abençoe.
Jamendo.com. 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 Jamendo.com.